Bom dia, Silmar César Miller. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Sexta-feira chegando, finalmente, o fim de semana. Eu vi a sua imagem enquanto me aguardava, dando risada do besterol que eu estava falando aqui, das coisas que eu li. Sexta-feira, Silmar, tem que relaxar. Ó, Eu né, estava eu tava vendo o negócio das pesquisas eleitorais aí, mais ou menos elas, aqui em São Paulo, pelo menos, elas estão dando empate aí entre pelo menos três candidatos aí. Nosso amigo da Atena caiu muito nas pesquisas, caiu eu bastante. comen- Até disse, pô, foi na, na direção do partido essa semana e perguntou se não queriam trocar de candidato, porque até 20 dias antes da eleição você pode trocar de candidato. Aí o partido falou, a direção falou, não, 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 nós estamos com você, você é o nosso homem e vai até o final. Agora tem que ir, não vai fugir. Mas aí, entre os outros três que estão ali dividindo, há mais ou menos um empate. O Paraná Pesquisa agora abriu um pouquinho aí para o Nunes e para o Boulos, mas teve um candidato aí que eu não sei onde é que ele fez a pesquisa, acho que foi na família dele ou na sede do partido, porque dava ele com 45% e os outros todos com 10%. Eu não vou nem falar quem, não vou nem falar quem, né? Mas eu acho que fez na sede do partido ou, não sei, viu? Eu não sei. São coisas estranhas, Silmar, coisas estranhas. muitas coisas estranhas acontecendo nas eleições. Começa pelos perfis dos candidatos que a gente tem visto por aí. Que coisa horrível. É um círculo de horrores, é impressionante. Piora, né? Eleição após eleição, só piora. Eu sempre ouço do pessoal assim, quem você vai votar? Eu vou votar no menos pior. Tá, né? É o que as pessoas falam. Vou votar no menos pior, porque o que tem de coisa pior aí, ruim, cada vez mais. Já atrasei demais, vamos lá. Já saiu até da atualização. O que temos aí de números para hoje? Tavi, mercado financeiro com o dólar operando em queda nesse final de manhã de sexta-feira, queda de 0,8% agora há pouco, R$ 5,57 a cotação da moeda americana. Mercado de ações reagindo, uma boa alta aqui no índice Bovespa, na B3, de 1,1%. Mercado de petróleo com forte alta nesse momento, 1,3%, US$ 72,90 o barril. Tem fatores novos atuando no mercado. Um deles é a preocupação com esse furacão Francine lá. Embora tenha amainado lá o efeito que ele deixou para trás, parece que é de algum estrago importante lá no fornecimento de refinarias que estão instaladas lá no Golfo do México. Então o petróleo sobe por conta disso. E o outro fator é a volta das tensões lá na guerra entre Rússia e Ucrânia. Novos ataques mútuos lá, a situação começou a ficar mais encrencada outra vez. É um vai e volta lá, coisa dá uma mainada, depois volta a recrudescer. Está afetando, por exemplo, o mercado de trigo. Trigo são dois exportadores importantes, Rússia e Ucrânia, então tudo que acontece por lá acaba afetando o mercado. E o trigo está disparando no mercado internacional nesse momento, Bolsa de Chicago com alta de 3,2% para o cereal, refletindo exatamente essas preocupações lá com a piora da situação lá na guerra entre Rússia e Ucrânia, dois grandes exportadores de trigo. Se juntar os dois, está vendo? É quase 30% das exportações mundiais, saindo dali. Então é importante o que acontece lá para o mercado de trigo. Bom para o nosso produtor de trigo aqui que está precisando de preço melhor. Vamos ver se esse respingo chega aqui no preço interno no Brasil. Soja em Chicago sobe 0,2%, milho também 1,3%, algodão na Bolsa de Nova York com leve alta também de 0,3%, acompanhando o petróleo. Mesmo caso do café, o café ainda com o fator climático aqui no Brasil, está disparando o café arábica novamente, todos os dias praticamente. 2 pontos percentuais, café robusto em Londres, que é referência para o nosso Conilon, também sobe bastante, 1,8%. Açúcar também, alta de 1,4%. Suco laranja sobe 0,9%, ou seja, quase tudo em alta. Estou vendo só o cacau aqui caindo, uma pequena correção nesta sexta-feira, uma queda de 1,7%, mas subiu muito ontem, né? Então, na verdade, apenas o pessoal aproveitando o preço alto para vender um pouquinho. Mas a maioria das commodities, como a gente vê, tudo em alta nessa sexta-feira, tá vendo? Aí na economia, para não perder o bonde, você gostou da manchete do UOL? Nova ministra que substitui Silvio Almeida não conseguiu provar rombo de 117 milhões na verba da merenda escolar. Quem disse isso foi o MEC, Ministério da Educação e Cultura. E quem afirmou e fez a frase foi uma auditoria que o MEC contratou. Então, nunca duvide de uma auditoria.
E aí vai ela e diz que não se lembra para quem mandou o dinheiro. Se a gente fosse esquecido... As pessoas Concordo com o seguinte, né, Tavinho? Só não faz uma pesquisa antes, anuncia o negócio. Se a própria imprensa rapidamente, assim, era melhor perguntar diretamente para o jornal já, né? É o que você falou, né? Concordo plenamente. E cria um departamento no governo, que já tem tantos departamentos, cria um departamento de pesquisar a imprensa. Ó, eu estou querendo colocar o Silmar César Miller no ministério tal, estou querendo colocar o Tavinho no ministério tal. Puxa a capivara dele aí, capivara, esse é o nome, gente. É o nome. É capivara. Eu tenho muitos amigos delegados, em todas as instâncias. Capivara é o nome da lista de crimes que o sujeito tem. Então puxa a capivara dele e vê o que tem de sujo. É que nem pegaram lá a chefona do PCC, você viu? Estava prontinha para embarcar num cargo do Ministério Público. Então aí, cria o departamento de pesquisa junto com a imprensa e aí vai lá, ó, eu quero nomear o Silmar, quero nomear o Tavinho, puxa a capivara aí, tá limpa? Ih, não, tem um negócio ali, não, ih, tem um negócio ali, não, ih, então vai dar bode. Aí tira como é que é? Troca o roto pelo esfarrapado, né? Aí o Josias matou a charada, o Josias matou. Lula só trocou de problema. A mulher nem tomou posse, não está uma semana no cargo, já surge uma denúncia dessa. Ô, gente. Aí eu lembro do saudoso Renato Russo e da Legião Urbana com aquela música Que País é Esse? Que país é esse? Vamos para a economia, Silmar, vamos para a economia. A economia brasileira recuou 0,4% em julho, de acordo com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, considerado a prévia do PIB do Brasil. A retração veio abaixo do que era esperado e essa é a primeira redução no indicador em 4 meses. E aí, Silmar, o que significa? Sobe, desce, estica e puxa. É melhor que o esperado também. É uma queda, é claro, mas já estava sendo prevista. Aí no mercado havia especulações no sentido de que a queda poderia ser de 0,5% ou até de 0,9%. Então, até que veio melhor que a encomenda. Ou seja, menos pior, esse seria o termo exato. Uma queda já esperada, mas que veio menos pior, ou seja, menos 0,4%. No trimestre ainda tem ainda um crescimento, 3,2% sobre o trimestre anterior e 1,3% sobre o ano anterior. Ou seja, ainda está de bom tamanho, mesmo com essa retração que já era esperada. O acumulado em 12 meses está em 2% de crescimento e no ano até agora 2,6%. Enfim, não é tão ruim assim como parece à primeira vista. Já era esperada essa retração. Só lembrando que isso aí é uma prévia, né? Do mês de julho passado, divulgada mensalmente pelo Banco Central, chamada IBC-BR, prévia do índice oficial do PIB, né? Que só sai agora no final do mês, aí que a gente vai ver exatamente como é que foi o crescimento ou queda da economia brasileira nesse período, dados que serão divulgados pelo IBGE. É isso aí, vamos aguardar então. Essa é só a prévia, como confirmou o Silmar. E seguindo, agora o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reduziu a estimativa para a produção mundial de trigo e algodão. O corte para a produção de trigo foi de quase 2 milhões de toneladas e veio, principalmente, por problemas na colheita da União Europeia. Por outro lado, o USDA aumentou a perspectiva da produção de trigo na Ucrânia e levou a safra mundial para 796,88 milhões de toneladas. O USDA também reduziu a estimativa para a produção mundial de algodão, de 25,6 milhões de toneladas para 25,3 milhões de toneladas para a safra 24-25, principalmente pela diminuição da colheita nos Estados Unidos. Já para a soja, o departamento aumentou levemente as estimativas para estoque global. A oferta da oleaginosa deverá atingir 429,2 milhões de toneladas, leve alta de 0,10%. Bom, Silmar, não sobe e desce da balança aí, cai o trigo na Europa, a produção, mas aumenta na Ucrânia, cai o algodão nos Estados Unidos, mas a soja aumenta de produtividade. Como é que você vê esses novos números do USDA? Porque, se eu não me engano, trigo e algodão você tem comentado que estão muito bem no Brasil. Sim. Bom, vamos lá, vamos por partes aqui. Soja, são dados divulgados ontem, né? Os dados mensais do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que sempre impactam no mercado. A gente chegou a antecipar isso
no programa de ontem. Os dados foram divulgados ontem à tarde. Para a soja foi uma surpresa, houve uma redução em relação ao que o mercado vinha esperando, e o preço, inclusive, da soja subiram por conta disso, e continuou subindo hoje por conta dessa surpresa. Esperava uma coisa, aconteceu outra. No milho, o contrário, esperava aqui uma queda e veio uma produção maior do que esperado, especialmente dentro do próprio Estados Unidos, que é o maior produtor e exportador mundial. No caso do trigo, já era esperada uma redução na estimativa da produção mundial por conta daquilo que a gente vem comentando aqui, que vem impactando no mercado. O trigo tem subido ultimamente por conta dos problemas climáticos na Europa, especialmente na França, na Alemanha em parte também, mas a França é um grande exportador de trigo. E lá, problemas climáticos de toda ordem, ou chove demais ou falta chuva, e a produção da França caiu bastante, está caindo, porque a colheita vai começar agora. Então, isso impactou na produção mundial, conforme os dados que você acabou de mencionar. E o destaque que eu chamaria aqui é para o algodão. O algodão, realmente, com uma queda na produção dos Estados Unidos, mais uma, isso consolida agora, aparentemente, em definitiva, a posição do Brasil, que supera os Estados Unidos já pelo segundo ano consecutivo. Essa é a previsão agora para 24, 25. Já aconteceu isso na última temporada. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos em produção e também em exportações. Esses dois itens tinham os Estados Unidos como o principal líder global. E o Brasil vem crescendo, enquanto os Estados Unidos vem caindo na sua produção por problemas climáticos sucessivos lá. Então, esse é um dado extremamente importante, muito relevante aqui do ponto de vista da agricultura brasileira, o crescimento e a altíssima tecnologia empregada na produção de algodão aqui no Brasil. A gente tem comentado isso com frequência, é um dos grandes destaques dos últimos anos na produção agrícola brasileira, o crescimento e a qualidade e a penetração no mercado internacional do algodão brasileiro. Então, pelo segundo ano consecutivo, o Brasil supera os Estados Unidos em produção e o detalhe importante, não só supera os Estados Unidos em exportação, mas se torna o maior exportador mundial de algodão. O primeiro exportador era nos Estados Unidos. Na produção, o Brasil ainda perde para a China e para a Índia, são grandes produtores, mas não são grandes exportadores. Pelo contrário, são importadores. Então, aí o Brasil se destacando mais uma vez aqui, agora assumindo em definitivo a liderança na exportação mundial da pluma. Tá E mais que a liderança na exportação mundial da pluma, o algodão, também a qualidade do algodão brasileiro, que melhora safra após safra e, por isso, é reconhecido internacionalmente, né? Exatamente. Bom, tem um cenário aqui, só para complementar o negócio do algodão. Uma pena que esse crescimento da produção brasileira coincide com uma queda na necessidade de importações da China. A China vai importar menos algodão na próxima temporada, recuperou a sua produção interna, vai continuar sendo o principal importador mundial de algodão, mas vai importar bem menos. Segundo esse mesmo relatório divulgado ontem pelo USDA, a previsão é de uma importação de 2 milhões de toneladas de pluma, contra uma importação de 3 milhões e 200 na temporada anterior. Então, uma queda bastante expressiva em termos de necessidade de importação. Mas o Brasil está abrindo outros mercados de forma a dar uma compensada nessa queda aqui nas necessidades do nosso principal cliente, que é a China. É isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho aí do açúcar. As usinas produtoras de açúcar e etanol do centro-sul do país processaram um pouco mais de 45 milhões de toneladas de cana na segunda quinzena de agosto. O volume é 3,25% inferior na comparação com o mesmo período da safra anterior. E esse recuo ainda não reflete o impacto total das queimadas nas lavouras da região. Dados parciais da Única apontam que mais de 231 mil hectares de cana-de-açúcar foram atingidos pelos incêndios. Desse total, 132 mil hectares foram em lavouras que ainda seriam colhidas. E a área restante é de locais onde a cana já havia passado pelo processo de colheita. No acumulado, desde o início da safra até 1º de setembro, a moagem atingiu 422 milhões de toneladas, alta de quase 4% em relação ao mesmo período do ciclo anterior. Então, Silmar, como é que você vê aí a produção de açúcar e etanol? Isso já vinha impactando no mercado, já era previsto aqui essa queda, e é interessante destacar exatamente que isso ainda não reflete o efeito das queimadas. Significa que na nova quinzena agora, a cada 15 dias, a Única divulga aqui uma estimativa da produção e no corte da colheita da cana e também na produção de açúcar e etanol, a tendência é de uma queda maior agora, porque aí, nessa outra quinzena, que é a primeira quinzena de setembro,
os dados já vão refletir o estrago feito pelos incêndios, né? Que são bastante expressivos, estragos na produção de cana e na paralisação de usinas, né? Ou seja, a produção certamente vai ter um impacto muito grande nesse próximo relatório da Única. E o mercado já vem antecipando isso. A gente tem visto aqui o açúcar subindo praticamente todos os dias no mercado internacional, refletindo exatamente essa menor oferta do Brasil nesse período por conta desse problema novo que surgiu aqui, já no momento em que o país se encaminha para entre safras. Já haveria uma tendência de redução progressiva da moagem, consequentemente da produção e das exportações de açúcar do país que é o maior exportador mundial desse produto. Então, agora mais um problema aqui afetando a oferta internacional, consequentemente os preços subindo lá fora. É isso aí. E por falar em incêndios, a situação continua caótica. E ontem, inclusive, nós tivemos um incêndio muito grande ali, numa mata no entorno do aeroporto de São Carlos, onde fica a oficina de manutenção da Latam, e também a Latam tem lá um museu da aeronáutica, da aviação, com muitos aviões. Não atingiu o aeroporto em si, mas o entorno tinha um fogaréu lá. E os acusadores falsos aí de incêndios continuam publicando suas coisas na internet. Ontem eu recebi mais um e dessa vez veio de um amigo. Aí eu falei, amigo, calma, porque aí vinha assim, olha aí, são os bombeiros que ao invés de apagar o fogo estão tacando fogo. Eu falei, amigo, isso é uma técnica que se chama de controlar possíveis focos de aumento de incêndio. São pequenas palhadas que estão juntas ali e ele passa e... com o maçarico, né, dá um foguinho ali, aquele incêndio não vai se propagar porque o resto está verde. Mas se chegar ali naquela área, ele vai. É o fogo amigo. Então as pessoas precisam saber mais sobre técnicas aí de combate a incêndio, porque às vezes o fogo você combate com o fogo, né? E ficam fazendo falsas acusações. É um negócio impressionante, né, Silmar? Essa internet eu vou falar, viu? Vai piorar com as eleições agora. O que tem de fake news surgindo agora com os candidatos à eleição é um terror impressionante. De monte. Mas deixa eu mostrar um negócio aqui que eu publico. Hoje é sexta-feira 13, é dia de sorte hoje, né? E as publicações vão, Bom Dia vai com um monte de coisa. Né? E aí eu publiquei de manhã cedo aqui uma fotografia, eu pedi para o Marley aqui colocar, né? Mandei para várias pessoas. Pode colocar aqui que eu acerto, olha aí, né? Tem uma baianinha aí, né? E tem os molhos que eu faço ali atrás, que ficaram prontos e estão indo para o freezer já para congelar. O Carlos Veacava é meu cliente, já pediu 4. Cris Bertelli também é minha cliente, já pediu 2. Se você quiser, eu posso enviar alguns aí para você também, em Porto Alegre, devidamente congelados e lacrados, entendeu? Qual é o molho? Qual é a utilização? É pimenta? O que é? Não, molho de pasta, para pasta, macarrão. Já pronto. Macarrão, molho pronto já. Não, eu vou à feira, eu garimpo os tomates que eu quero, eu faço. Por isso, por isso que eu estou lá como jurado no Prato Brasil. Hoje a gente vai ter mais uma participante lá do Prato Brasil, mais uma da região Centro-Oeste. Mas aí eu publiquei essa foto aqui hoje de manhã e escrevi assim, olha, feliz sexta-feira 13 para todo mundo, muita sorte e tal. Estou até com o dedo cortado aqui, ó. Pega aí, Marley, para você ver. Aqui, ó. Na hora que eu fui cortar a cebola, eu cortei o dedo aqui. Cozinheiro corta o dedo, gente. Cozinheiro corta. Aí o Tuiuiu do Pantanal aqui, que é o nosso personagem diário aqui, com várias histórias, já chegou para mim aqui logo cedo, a hora que eu entrei no estúdio. Ô, amigão, que foto é aquela que você publicou? Falei, é a foto que eu desejo sorte para todo mundo na sexta-feira 13. Pô, amigão, e aquilo lá? Quem é aquela esculturinha que tem ali? É algum tipo de mandinga que você está fazendo? Eu falei, para com isso, meu filho. Antes de acusar, é o que eu falo, pergunta o que é aquilo, mas já vai falando coisa. Aquilo lá é uma bonequinha que ficava na cozinha da minha mãe, falecida já há 1 ano e meio, e ficava na cozinha da minha mãe. E ela gostava de olhar para aquela baianinha, né? É uma baianinha. E com o falecimento da minha mãe, a gente fez a partilha das coisas lá. Eu falei, daqui, a baianinha é minha. E a baianinha fica na minha cozinha, me acompanhando todo o tempo lá que eu estou cozinhando. A ave do Pantanal aqui já achou que era, entendeu? Que é isso, ave do Pantanal? Acha que eu desejo mal para alguma pessoa? Eu só desejo bem para todos. Mas olha aqui, olha o dedo aqui de novo, ó. Aqui, ó. Inclusive, lá no Prato Brasil, lá, Silmar,
Várias das nossas cozinheiras lá andaram cortando o dedo também, viu? Na hora de picar cebola, na hora de picar salsinha, etc. Cozinheiro acaba se azarando. Acontece. Isso aí. Antes de reproduzir ou tirar o raciocínio próprio daquilo que você está vendo, pesquise, procure, pergunte. Viu, ave do Pantanal? Silmar, boa sexta para você, bom final de semana, tá? E na segunda a gente conversa aí de novo, tá bom? Bom fim de semana, Tapinho, toda a equipe aí. Segunda-feira a gente está de volta. Aí, Até lá. tô dando uma espichadinha até Londrina para voltar depois no domingo à noite. Vou casar um sobrinho lá, filho do meu irmão. Rapaz, o tempo passa, hein? Eu vi nascer, o moleque já vai casar. Ô, doido! Tchau. Não, eu não sou padre, eu sou convidado para o casamento. É o Tuiuiu, ele entende tudo errado. Eu não sei o que acontece com essa criatura. Tchau, Silmar. Até segunda. Até segunda.